Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal, vocês já sabem, é um canal sem canalice nem oportunismo e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a entrevista que o deputado Nicolas Ferreira deu ao Paulo Capelli do portal Metrópolis. Nicolas, nessa entrevista com Capelli, Nicolas se colocou a falar sobre Pablo Marçal e principalmente Nicolas fez questão de se distanciar do Pablo Marçal, inclusive dizendo que os dois não têm relacionamento pessoal, que nunca estiveram juntos. Ele falou que nunca estiveram juntos e ele explicou que aquela foto que eles fizeram juntos, né, na época da posse do Trump, aconteceu porque os dois iam dar entrevista na CNN no mesmo horário, então a entrevista seria lá no teto da CNN, eles se encontraram e ele disse que aí Pablo estava fazendo uma live, chamou para ele dar um oi e que depois também Pablo pediu uma foto com ele. Aí ele diz que não é o momento para Pablo sair candidato a presidente, né, agora em 2026. E ele diz também que Pablo é cheio de contradições, que Pablo tinha falado, criticado, né, quando lançou a candidatura em 2022, depois retirou, né, quando lançou para a presidência, que ele falou que já tinha dado no Brasil de esquerda e direita, só que depois que ano passado Pablo se lançou como candidato de direita e que, para piorar, Pablo foi lá entrevistar Boulos. Então, basicamente, eu acho que no que tange Pablo, foi isso mesmo que ele falou. E essa parte que ele cita Pablo Marçal que eu quero aqui analisar e avaliar com vocês. Ora, Nicolas falar que não é o momento para Pablo sair presidente da República? É o momento para Nicolas sair para senador? Porque a gente sabe que o amiguinho lá, o Eros, né, o deputado do PL, está tentando fazer valer, diminuir de 35 para 30 anos, para que se possa permitir, né, a candidatura ao Senado, ao Palácio do Planalto, para beneficiar Nicolas. Para ele é o momento, né? Nicolas foi vereador, antes de terminar seu mandato de vereador, foi para deputado federal, muito novo, e para ele foi o momento. Para ele é o momento dele ir, mas para Pablo não é. Não é verdade? Porque é aquela coisa, igual Bolsonaro. Marcos Pontes não poderia lançar a candidatura mesmo sabendo que não vai ganhar. Por princípios ele não poderia. Não, tinha que apoiar o Colombo. Mas Bolsonaro saiu N vezes presidente da Câmara dos Deputados sem a chance de ganhar, até porque Bolsonaro sempre foi um deputado baixo clero. Entendem? Tipo, não, eles que decidem o que o outro pode ou não pode fazer, eles criam narrativas para poder manipular a militância, na verdade os militantes. Aí eu te pergunto, você acha que Nicolas fala isso ou diz isso só porque foi uma forma espontânea? Não. Jogo político não é exatamente aquilo que se pensa a priori. A gente tem que analisar friamente. Nicolas está sendo utilizado, na minha opinião, como artefato contra Pablo Marçal, porque a gente sabe que nem Carlos, nem Eduardo, nem o próprio Bolsonaro, eles aguentam Pablo Marçal, porque Marçal tem as canalices dele? Tem, mas ele tem coragem para enfrentar essa galera, ele não manda recado não, ele enfrenta essa galera. Agora, bem feito pro Pablo, que é aquilo que eu tenho aqui falado para vocês, ele é inteligente, ele é articulado. O que, na minha opinião, acaba prejudicando o Pablo é essa coisa de querer holofotos a qualquer custo, porque ele entende e sabe como conseguir essa mídia, esse buzzinho, só que às vezes ele passa do ponto, ele chuta o limite.
Porque eu acho que não tem nem necessidade dele ter feito aquela foto, ele e Nicolas, na época, para poder dizer: olha, o Nicolas está do meu lado, sabe? Está se distanciando de Bolsonaro. Que inclusive essa foto, quando o Pablo fez, é bem na época que Bolsonaro tá falando que tem gente aí muito novo querendo se aventurar na política. Então parece que Bolsonaro fez escola, porque o Nicolas está repetindo exatamente o que o capitão dele falou. Porque Bolsonaro também falou que é muito cedo para Nicolas sair presidente da República, até porque ele sabe que na legislação ainda Nicolas não poderia ir por conta da idade, mas vai que, porque a política é a arte do possível e lá em Brasília tudo é possível, não é mesmo? Vai que baixem a idade para 30 anos, mas Bolsonaro falou que não era o momento. Tá pensando que dá para ir? Não, por quê? Se ele não for, como ele tá inelegível, ele quer botar um filhinho dele. Não é verdade? Porque é oligarquia. É Deus, pátria e família Bolsonaro. Mas aí Nicolas repete o capitão. Ele diz não, que agora não é para Pablo ir, na minha opinião, articulado com o próprio Bolsonaro ou o PL, porque a gente sabe, é igual aquele vídeo que foi o famigerado vídeo, né, do Nicolas, foi preparado com o marqueteiro Duda, que é do PL, junto com o Nicolas. Então, eu não duvido que esse movimento do Nicolas na entrevista é orquestrado, sim, juntamente com o PL, para primeiro dizer: Nicolas não tem nada a ver com Pablo, Nicolas não tem proximidade com Pablo, todas as vezes foi Pablo que forçou essa aproximação, até porque foi isso que Nicolas disse, e para falar assim, olha, não é a hora do Pablo ir, mas não é Nicolas, nem sequer Bolsonaro que diz para Pablo, ou para o Ratinho Júnior, ou para o Ciro, ou para quem quer que seja, quando que é a hora da pessoa ir buscar uma vaga para o executivo federal, não é verdade? Não cabe a Bolsonaro nem a Nicolas, mas Nicolas faz esse movimento como o soldado do bolsonarismo, bate continência, diz que não tem ninguém para enfrentar no momento Lula que não seja Bolsonaro. Isso não é Nicolas que decide, isso é o povo brasileiro que decide, não é Nicolas, até porque 2018 Bolsonaro não iria nem para o segundo turno, segundo as pesquisas. Ele tanto foi para o segundo turno quanto derrotou Fernando Haddad. Ou seja, política é a arte do possível. Então eles não têm o monopólio daquilo que pode e que não pode acontecer. Aí vamos no ponto que ele falou que Pablo falou que já tinha dado de esquerda e direita. Nisso o Pablo não estava errado. Agora, eu concordo. Quando a gente defende uma ideia, a gente tem que manter a defender aquela ideia. Se a gente mudar de ideias, porque só não muda de ideia quem nós tem, a gente tem que comunicar para aqueles que a gente anteriormente tinha falado sobre a ideia. Então, às vezes, Pablo peca um pouco nisso, porque acho que ele também acredita na memória curta do povo. Todavia, Pablo nunca foi de esquerda. PRTB não é um partido de esquerda. PRTB está mais no centro, na verdade. Vamos supor, nos últimos anos, inclusive, foi para o centro-direita. E não tem nada de errado do Pablo ter se falado na época que é de direita, porque PRTB não é de esquerda, não é mesmo? Aí Nicolas pontua o facto de Pablo ter falado, não, chega de Lula e Bolsonaro, porque tá cansativo. E ele não errou nisso. O que acaba prejudicando o Pablo é isso. Fala, não, Bolsonaro já deu, é igual o Lula mesmo. Aí depois tá lá doando para a campanha de Bolsonaro, tá recebendo brochezinho, broche, sei lá, aquela coisa de imbrochável lá que Bolsonaro deu para ele. Então fica parecendo que meio que oportunista. Aí Nicolas fala da questão da entrevista. Ora, talvez, se não era para ir na entrevista, Boulos que não deveria ter ido. Acho que Boulos que foi mais canalha e aproveitador, porque ele foi para pegar, ou para tentar pegar, os eleitores de Pablo, que Pablo havia sido bem votado. Como se os eleitores de Pablo iriam votar no Boulos? Esses políticos, eles acham que só eles têm o discernimento, a sabedoria, o entendimento. Aí ele foi lá para passar vergonha. Ele, Boulos, que não deveria ter ido,
Até porque Pablo fez a canalice de botar lá aquele falso, né, internação dele, por aí vai. Pablo, na minha opinião, inclusive, fez o papel no sentido de trocar, de escutar, de falar assim, olha, vamos dialogar, eu discordo, não sei o que, mas vamos dialogar. Eu acho que, inclusive, bolsonarismo, Nicolas, o próprio Bolsonaro, essa galera precisa, inclusive, escutar mais. Falta escuta ativa. É muita gente do bolsonarismo, do PL. Essa galera só consegue falar com igual. Só que o Brasil é amplo, ele é diverso. Não tem como. Você aí, quando você é selecionado para uma empresa, não tem lá só bolsonarista, não. Tem petista, tem gente que odeia a política, tem gente que não tá nem aí para nada. Tem gente que vota nulo, que tá lá no seu trabalho. Imagina se só contratassem lulistas. Você que é bolsonarista não seria contratado. Ou se só contratasse bolsonarista, você lulista não seria contratado. Vocês estão entendendo? Não tinha como. A gente precisa entender que o Brasil é diverso, que existem trocas, diferenças e tá tudo bem. Então, Nicolas está querendo dizer que não, que se ele for para o Senado, por exemplo, por Minas Gerais, ele só vai escutar quem votou nele, quem é do PL, esse tipo de política que a gente quer. Não, Pablo fez o seu papel, foi lá escutar, convidou o Boulos aceitou. Convidou Nunes declinou, não aceitou e tá tudo bem. Agora, trazer isso como para falar assim, Pablo não é confiável. Eu acho que falar que Pablo não é confiável, a pessoa pode ter outras razões, outros motivos para falar. Agora, trazer essa de questão de que ele foi entrevistar Nunes ou falar que não é o momento para o Pablo sair para candidatar à presidência, assim como o Bolsonaro também já falou que não é o momento de o Gustavo Lima ir, ou seja, é o momento só dos filhos dele ir, é o momento do Eduardo ir ou do Flávio ir. É assim que eles fazem, assim como Michele nunca sequer foi vereadora, Michele era assessora parlamentar, né, de vários políticos lá de Brasília, inclusive do próprio Bolsonaro. A galera tem memória curta, eu não tô aqui nem fazendo juízo de valor, mas uma mulher que se diz Deus, pátria e família e ter uma filha com um homem casado é meio complicado, mas tudo bem que a gente também não tem que condenar ninguém pelos erros e desacertos da juventude. Mas a gente vê que a pessoa que tem um filho ou que teve uma filha com homem casado virar tão radical na religião e tudo é meio que complicado, não é mesmo? Mas ainda assim, Michele nunca ter sido vereadora nem nada, Bolsonaro quer Michele, quer senadora por Brasília. É porque é só eles que podem. Aí é a hora de Michele ir como senadora, não é verdade? Porque eles decidem. Mas não é hora de Pablo ir, não é hora de Ratinho Júnior ir, do Tarcísio ir. Todo mundo tem que esperar na fila daquilo que Bolsonaro cria da filha. A filha dele, a prioridade dele. Aí depois a galera vai atrás. Muitos políticos aqui no Brasil estão assim, querendo sair do PL, não sai porque foram eleitos na vanguarda do bolsonarismo, talvez percam os eleitores. Aí tem que ficar nessa toxicidade, nessa batição de continência para um cara que não tá nem aí para nada. Que ele não é direita, nunca foi direita, ele é o centro e o establishment. Na verdade, o centro não, porque existe o centro democrático que a gente valoriza e respeita. O Bolsonaro é o centrão, é o establishment, o fisiologismo político que ele diz repudiar, mas que chegou lá e bateu continência. Então a gente vê que, na verdade, estão usando Nicolas Ferreira, um cara que tem muita relevância, que é inteligente, que sabe falar bem, para tentar tirar Pablo Marçal do caminho. Pablo Marçal, que é muito habilidoso, até agora ele ainda não respondeu sobre essa entrevista do Nicolas, mas eu sei que provavelmente no timing certo, Pablo já vai vir com sempre algo que ele tira na cartola e ele traz e acaba desajustando um pouco o debate político, porque Pablo não é bobo. Mas aqui no meu canal vocês já sabem, sem canalice nem oportunismo. Au revoir.